E aí acaba aqui a primeira parte. Depois Jesus continua dizendo sobre aquele que é o mercenário, que não é o pastor, e vê vir o lobo, né, ou alguém para roubar, e ele simplesmente foge. E aí o texto vai dizer, ele faz isso porque ele não é pastor, ele é o mercenário. E a gente começa a entender, no nosso tempo agora, o mercenário é uma pessoa que a gente desqualifica como algo ruim, mau caráter. Só que aqui não é uma pessoa de mau caráter. Então veja que agora a pessoa tem o rebanho e ela precisa de alguém para cuidar do rebanho de Jesus. E aí contrata um funcionário, contrata um trabalhador, um empregado, e dá-se o nome de mercenário. E o que é mercenário? É aquele que recebe salário para cuidar daquilo que é do outro. O mercenário recebe o salário para cuidar da ovelha de um pastor. Eu confio esse rebanho a você, quanto você quer? X, está aqui, cuide. Só que aí percebam que esse mercenário não é o dono das ovelhas, ele é o cuidador, ele é o mercenário. Segundo ponto, esse mercenário não amava as ovelhas, porque ele não era pastor, ele estava apenas prestando um serviço. Eu não sou obrigado a amar, não é? Eu só cuido. De quem é? É do pastor. Eu estou apenas cuidando. O mercenário trabalhava apenas e unicamente para ganhar o seu salário, o seu sustento. E aí ele cuidava simplesmente por cuidar. Versículo de número 13. Pode ficar no 12, para a gente completar a ideia. Mas o mercenário, que não é pastor, é a pessoa que foi contratada, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e o que ele faz? Ele deixa, ele corre, ele foge. E aí o lobo fica à vontade para arrebatar as ovelhas, para matar, para fazer o que quiser. Ele não vai colocar a sua vida em risco porque ele não tem nenhum amor pela ovelha. Ele está apenas cumprindo uma obrigação. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Ele sabe que o plantão dele é de X a Y. Acabou todo o contato. Ele vai para outra banda. Mas o que é pastor, não. Ele conhece a sua ovelha e dela é conhecido. O que é pastor é diferente. Ele conhece até o respirar da sua ovelha. Ele fala, você não está bem. Eu acho que você está ofegante. Então ele conhece. Ele fala, hoje você está cansado, o que está acontecendo? Eu vou ver o que está acontecendo. Mercenário não. Ele está apenas para cuidar. E dependendo do perigo que se aproxima, ele é o primeiro a correr e deixa as ovelhas como desprovida de cuidado. E aí, com essa atitude, elas deixam as ovelhas expostas e vulneráveis a todo tipo de perigo. Então o mercenário, ele faz o seu papel. Mas, na cabeça dele, ele faz, eu faço só o que dá para fazer. Não é assim? E aí nós vemos que hoje, tem o grupo que é pastor e tem o grupo que é apenas mercenário, é apenas gestor, é apenas um empresário, sem sentimentos, sem dó nem piedade, Lazinho. Sem dó nem piedade.
O faturamento desse mês foi estipulado em Y. Se virem. Senão eu arranco a lã de vocês e vendo na feira do rolo. Mas eu tenho que entrar com essa grana. Sem dó nem piedade. A nossa meta desse mês é X. E se a gente não atingir, vocês vão ficar debaixo de maldição. Porque tem que atingir isso. Deus me falou que é isso. E quem não estiver fora da visão, não está comigo. Está contra o reino. Enquanto o pastor está preocupado em a minha ovelha está bem, a minha ovelha comeu, a minha ovelha bebeu, a minha ovelha está caminhando para o céu, o outro que não é pastor, não tem o sentimento de um pastor, a chamada de um pastor, ele está preocupado quanto já faturamos até agora? Batemos a meta? Nesse culto a gente tem uma meta, e se prepare aí que a sua carteira vai ter que abrir, e você vai pegar a maior nota, porque é para Deus. Não quer e não está preocupado se você não vai tomar o leite amanhã, se você vai almoçar ou jantar amanhã, está preocupado se vai bater a meta hoje neste culto. E a meta não é Jesus salvar, curar, batizar, renovar e alegrar as vidas, não. A meta é aquilo que foi estipulado. E aí tem muita gente que segue, porque já não conhece, não identifica mais a voz de Deus. Tem gente vendendo no farol doce bala para levar, para cumprir uma meta. E passando necessidade. Tem outro grupo que está doando tudo que tem em casa a ponto de acabar o casamento, porque tem que bater uma meta. E Jesus fala, assim como expulsaram o cego da sinagoga, porque ele falou em Jesus. Ele falou, Jesus, ele está revolucionando tudo, ele está trazendo uma ideia do que é o verdadeiro evangelho. Aí alguém cheio de raiva, de ódio, disse, como é que é? Ele está sendo contra a sinagoga? Ele está se levantando contra nós? Você está do lado dele, eu fui curado por ele. Como assim? Foi curado por ele? Ah, não, então desaparece daqui. Aqui você tem o endereço certo, o nome certo para você colocar lá em cima. Aqui quem manda é o fulano. Depois, você já entendeu que a gente segue aqui a lei de Moisés. E você está falando que esse Cristo, de onde ele veio? Eles não entendiam que Cristo é superior a Moisés. Eles não entendiam que Cristo é aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para cumprir a justiça de Deus e veio mais, para realizar sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. Eles pregavam uma religião seca, falida, destruída, que não adiantava, não melhorava nada a vida das pessoas. Pelo contrário, as pessoas eram sobrecarregadas no você tem que fazer, você tem que dar, você tem que se sacrificar, você tem que pagar o preço. E elas viviam, coitadas, cansadas. É tanto que Jesus, quando vem, disse, aquele que vier a mim, eu aliviarei. Porque o fardo já estava pesado. Tinha que bancar uma cúpula que estava lá em cima, bem obrigado, dizendo que Deus era bom, por quê? Porque tinha. Enquanto o outro que não tinha, tinha que bancar, sustentar aquele que tinha e ainda não podia dizer nada. Será que nós não estamos vivendo mais ou menos um evangelho assim, meio turvo, meio complexo, onde alguém prega dizendo, venham, tragam, Deus vai te abençoar o tempo todo. Onde o chamado é, venha, traga tudo o que você puder. E não é um chamado dizendo, venha adorar a Deus, venha bendizer a Deus, venha exaltar ao nome daquele que tudo é nas nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as tuas coisas, tuas necessidades primárias serão atendidas. Mas aí a pessoa busca o reino e está até passando fome. Esse evangelho deve estar no mínimo errado.
Como é que na palavra diz que se buscar em primeiro lugar no reino de Deus a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas? Ou seja, o pão, a água e a vestimenta, que é o básico no ser humano, será acrescentado. E por que não é? Porque está errado. Jesus vai agora nos colocar nesse contexto dizendo, olha, o mercenário foge porque é mercenário. Eles não têm compromisso. O compromisso deles é com o bem-estar. O que eu vou receber? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, e muita gente está assim no evangelho, quanto eu vou ganhar com isso? Quanto eu vou lucrar com isso? O que vai sobrar para mim disso? Eu só vou se compensar. E aí, eu quero crer que Jesus é a verdadeira recompensa do cristão. Jesus é a verdadeira recompensa do cristão.